A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com a cantora, compositora e atriz paraense Liege. Ela está lançando o primeiro disco de sua carreira, Equidise. Equidise é um termo científico sobre a troca de pele de alguns animais, uma analogia à transição do seu trabalho atual. Um papo sobre projetos anteriores, as influências, a música de bar e os 17 anos de trabalho. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e a gente vai falar agora com a Liege. Ela está lançando Equidise, o mais recente trabalho dela, um álbum, primeiro álbum, né, completo, mas é o mais recente trabalho. E a Liege é de paraense, mas está agora morando em São Paulo. Mas como ela está em pandemia, não sei se ela está aproveitando alguma coisa de São Paulo. Bem-vinda, Liege, aqui na Rádio Brasil Atual, aqui na quarentena, por enquanto, né? A gente gostaria de te receber você ao vivo, né? Receber aqui o teu trabalho, o seu som ao vivo, a gente fica aqui na janelinha, certo? Antes de a gente começar a falar dos trabalhos todos aí, da sua história, das suas influências, né? Eu queria que você contasse para nós como é que você está encarando esse momento tão complicado, né? Para os artistas, para o Brasil, para o mundo, né? A pandemia, do lado profissional, né? Que também teve um impacto muito grande, trabalhando, lançando disco, vai fazer show, não vai ter mais show, é aquela história. E também do lado pessoal, o que você teve que fazer, né, para se organizar, as pessoas em casa, você morando fora, né, morando aqui em São Paulo agora, assumindo e tal. Queria que você desse um relato, como é que você está encarando né, esse momento tão complicado da vida para todos nós, para o artista, principalmente, o lado pessoal e profissional também, por favor. Sim, primeiro eu quero te agradecer pelo espaço, agradecer à Rádio Brasil Atual por esse espaço. Acho que nesse momento, sobretudo, do qual estamos falando, esse espaço é fundamental para a gente. Até porque hoje, assim, posso começar falando que, dentre as muitas conversas que eu tenho com várias pessoas do meio, né, outros colegas artistas, o pessoal que faz a distribuição das músicas nas plataformas digitais, a gente tem falado bastante que, sobretudo para nós, artistas independentes, que não temos o amparo de uma grande gravadora ou de outras grandes marcas, né, que injetam financeiramente recursos para que a gente faça lançamentos, videoclipes, etc., só para as pessoas entenderem bem como é que funciona o artista independente, que são com os nossos próprios recursos, né? Não existe uma fórmula ainda, não se descobriu até o momento a fórmula exata para fazer dar certo um lançamento de um artista independente, sobretudo um artista independente como eu, que tem ainda um pequeno alcance e que acabou de migrar de uma região, da região norte para a região sul e sudeste, para expandir essa carreira. E, ao mesmo tempo que isso é muito ruim e deixa a gente ansioso e aflito até, né, de como vamos fazer, não tem como fazer show, não tem, o alcance é totalmente limitado e é uma grande incógnita, a gente tem essa questão que, ao mesmo tempo que mais nos atormenta, é também a nossa maior liberdade, se a gente for pensar por uma perspectiva otimista, porque a gente pode inventar qualquer coisa e testar de qualquer maneira, porque nem o mercado nos ofereceu possibilidades, né, ou métodos estratégicos para que a gente diga assim, olha, se você fizer tais e tais ações, você com certeza terá um retorno. Então, para nós, artistas independentes, essa fórmula não existe. E então a gente pode ser criativo bastante, a gente pode arriscar um pouco mais, mas é claro que, além dessa questão de ter essa liberdade, existem outras questões que envolvem a questão financeira, porque a gente precisa se capitalizar e os recursos são próprios, né? Às vezes a gente consegue parcerias, às vezes a gente consegue algum pequeno patrocínio. No meu caso, por exemplo, eu tive a felicidade de ser contemplada pelo edital Natura Musical, mas que não deixa de ser um concurso, né, onde todos podem se inscrever e concorrem igualmente dentro da plataforma da Natura para conseguir uma captação de recursos. Então, eu tive essa grande sorte de ser contemplada nesse edital, o que já me adiantou muitas coisas, a gravação do disco, o lançamento, algumas ações
de imprensa e divulgação nas redes sociais, porém, a entrega, por exemplo, do projeto era um disco digital com 10 faixas, um show beneficente, um pocket show beneficente para mulheres que sofreram violência doméstica lá no estado do Pará, e uma turnê com 4 shows pelo Brasil. E, infelizmente, óbvio, isso não aconteceu, e aí a gente remodelou esse projeto para que ele continuasse vivo e interessante, e, sobretudo, que tivesse um retorno financeiro para mim e para a minha equipe, porque, por mais que o artista seja independente, ele tem uma gama de profissionais que Opa! estão com ele, né? E que estão sofrendo agora, né, aliás? Sem dúvida, impacta todos nós, né? Eu acho muito importante falar isso, porque quando a gente pensa em pandemia para artista, a gente pensa em live, a gente teve aquele boom das lives, que hoje a gente já sabe, a gente já sabe muito bem que para artistas de pequeno alcance isso não funciona, porque as pessoas não remuneram, porque as pessoas não querem pagar para um artista de pequeno alcance. As pessoas que tiveram êxito em grandes lives já são artistas consagrados, já são artistas que têm grandes gravadoras por trás ou grandes marcas por trás. Então, não é uma estratégia que funcione para a gente em termos de impacto, né, e de visibilidade, de aumento de alcance. Então, para nós é importante dizer que os nossos maiores aliados são o nosso público micro, que está com a gente nas redes sociais, que conhecem a gente, e, sobretudo, a nossa equipe, que são os assessores de imprensa, é um produtor que vem trabalhar junto, é um outro músico que acredita e faz uma parceria, é o produtor musical, então é o fotógrafo que faz a capa do disco. Então tem muita gente envolvida e que está sendo impactada com esse trabalho. Então, cada vez que eu venho aqui, tenho uma conversa contigo em outras rádios, ou sai uma matéria em revista, ou ganho seguidores no Instagram, não é só o meu trabalho que vai ganhar uma proporção. Tem o trabalho de todas essas pessoas que vão sendo Claro. alimentadas, né, através dessa repercussão do meu trabalho. E o disco envolve uma gama de profissionais e um tempo de concepção, não é algo fácil nem simples de se fazer, tão pouco barato, né? Então, realmente, eu acho que essa pandemia veio para nos desafiar em todos os sentidos da vida, tanto pessoal, humanos, sociais, mas dentro do mercado da música, para artistas independentes, sobretudo, nos desafiar em como sobreviver, em como manter vivas as nossas memórias de trabalhos já lançados e como reverberar novos trabalhos. Então, eu posso te dizer com convicção que, para mim, essa pandemia está sendo uma grandíssima experiência de sobrevivência dentro da arte, porque a gente vive um momento caótico emocionalmente para todo mundo, muitas perdas, muitas dores. A arte tem sido, sim, um dos grandes pilares de sustentação da nossa sanidade mental, da nossa cura física e espiritual, enfim, dentro do que eu acredito, da minha perspectiva como artista e como pessoa, né? São recursos aos quais eu recorro para estar bem, para ficar bem com a minha família, seja através de uma peça de teatro online, seja através de séries, seja através de filmes, escutando música. Então, a arte tem nos conectado mais à nossa humanidade, né? E feito a gente respirar com alguma leveza em algum momento dentro desse caos e de tanta falta de perspectiva, né, política e social. Então, para mim, profissionalmente está sendo um grande experimento, porque não temos essas respostas e essas metodologias já estabelecidas e comprovadas, isso dá certo, isso não dá. Então, está sendo uma grande experiência, um grande desafio. E como ser humano, posso te dizer exatamente a mesma coisa. Eu acho que, sobretudo, como ser humano, está sendo um momento de pensar de fato até que ponto o que eu faço profissionalmente vai impactar na vida das pessoas, pessoalmente, socialmente, o que essa arte está de fato contribuindo, de que forma que essa arte está chegando nas pessoas e que legado que eu estou deixando, sabe? Então, eu acho que isso me fez pensar muito. Esse disco fala muito sobre isso, muito sobre as minhas visões. Eu me apresento nesse disco em várias faixas, eu conto quem eu sou, o que eu estou fazendo, como eu estou sentindo, mas ele fala também de outras perspectivas, de nós que estamos nesse momento, vivendo esse momento da história do mundo, né, de uma grande pandemia mundial, global, a gente vai deixar coisas aqui,
muitas coisas estão sendo roubadas de nós, mas a gente está deixando muitas coisas também. Os nossos votos reverberaram em muitas das coisas que estamos vivendo hoje, né? E o que a gente está fazendo durante esse tempo de perdas e recomeços, porque está sendo isso, né? A gente está tendo que se reinventar, todos os profissionais de todas as áreas precisaram passar por essa reformulação. Então, o disco ele quer também instigar a respeito do que tipo de ancestral a gente quer ser, né? O que a gente quer de fato deixar aí de contribuição para esse mundo. O repensar é o que eu mais ouço aqui. Aliás, não é só repensar, é ressignificar, refletir, Reinventar, né? reinventar. São vários res. Dá para fazer até um poema ali só com re. Dá Você põe o mesmo. re e vai pondo assim toda a tarde. Todo mundo. Isso E a vira gente está música. vivendo essas experiências, né, Elias? Porque é uma experiência que está agora, todo dia. Então, você falou mesmo, o pessoal percebeu que um montão de lives não adianta nada, né? Fazer trocentas lives e tal. Imagino que você tenha também pensado assim, será que é uma boa lançar o álbum agora? Mas eu já tenho a Natura já me deu essa possibilidade, eu tenho um compromisso e tal, mas vou lançar agora, vou esperar para depois. Pintou também Sem esse dúvida, dilema eu também, passei né? um ano com esse dilema. Eu passei o primeiro ano da pandemia inteiro com esse dilema. Nós tínhamos uma estratégia inicial, né? O disco ele ficou pronto final de 2019, porque ele seria lançado em 2020, a expectativa de fazer a turnê pelo segundo semestre de 2020, todo o ano de 2021, até quem sabe o primeiro semestre de 2022, e aí já partir para um outro trabalho. Deu. Cumprindo um ciclo padrão de Espera um pouquinho, lançamento de álbuns, só né? deu uma cortada agora, deu um delay. Volta, fala de novo do projeto Então, tudo bem. Desculpe. Então, por um ano a gente ficou com esse projeto pensado para 2020, para ser lançado em 2020, porque ele foi concluído no final de 2019, e a estratégia era aquela estratégia padrão de lançamento de álbum. Lançar em meados de 2020 para fazer turnê 2020, 2021, né? E, infelizmente, com a pandemia, uma infeliz surpresa, a gente teve que recalcular essa rota, e aí pensamos, vamos lançar alguns singles e ver como que isso vai funcionar. Aquilo que eu falei no início. A gente começou a se desafiar, a tentar entender o que esse mercado iria consumir, como ele iria consumir. Aí lançamos o primeiro, foi muito legal. Qual que foi o primeiro que Momento em vocês que estava lançaram? todo mundo voltadíssimo, foi Lava. Lava. Então, naquele momento da pandemia, estava todo mundo muito na internet. Então, aquele momento funcionou bastante, os números foram bem maiores, o impacto orgânico, as pessoas ouviram, as pessoas assistiram muito. Então, a gente teve um retorno bem legal, até de imprensa, porque a imprensa também estava se reorganizando para voltar muito para o virtual. Claro. Né? É o então, caso foi muito aqui nosso. bacana. A Já gente a conversa. Querência... Desculpa, perdão, pode Não, falar. tem o delay. A querência segue. Querência na sequência. Sim, pois é. A Querência já foi em setembro, alguns meses depois, quase 2 meses e pouco depois, e já não teve o mesmo impacto. Tá O vendo? mercado já estava desaquecendo, e aí a gente falou, vamos parar de novo. Vamos parar e recalcular a rota novamente e ver o que a gente vai fazer de estratégico agora para trazer de volta a atenção para esse trabalho. E aí a gente começou a pensar, será que vale a pena a gente continuar lançando singles para uma artista de pequeno alcance? Será que não é legal já mostrar todo o trabalho e com esse trabalho todo a mostra, a gente tentar cavar espaços, tentar cavar pautas, tentar expandir, mostrar, olha, a Liege tem todos esses recursos aqui. Então, para você ver que a gente escuta um disco como ouvinte, a gente não pensa que tudo isso está sendo pensado antes, né? E O que envolve o toda público em essa geral não tem essa estratégia, noção. Não tem essa noção mesmo. Então, é assim que funciona, né? A gente tem que pensar em tudo, porque é um trabalho, né? É a minha vida hoje, é a forma que eu me estabeleço no mundo, né? Que eu me afirmo no mundo, é com que eu estou trabalhando, e esse trabalho deriva várias outras coisas. Esse trabalho tem Deu uma cortadinha. loja, onde a gente vende outras coisas Loja. derivadas desse trabalho. Voltou? Voltou. Isso. Você falou que o Esse trabalho trabalho tem tem a uma loja. loja, que é onde eu vou...
Isso. O trabalho tem a loja, onde a gente vai vender disco, onde a gente vai vender camisetas, os artifícios todos de merchandising, né, para divulgar o trabalho. E aí eu criei, com base no disco e nas narrativas todas do disco, produtos específicos da minha região que as pessoas podem comprar, que você vê no clipe de Deixa Ir. Então, na loja, você vai poder comprar o incenso que você vê lá, o É, banho de ervas que você vê lá. Então, a gente vai criando mecanismos. Então, tudo isso está envolvido dentro de um processo de lançamento, né? Então, quando a gente vê que aquilo não está funcionando, a gente precisa, de fato, pensar em novas maneiras. Então, nesse momento, foi o que mais a gente fez. E para chegar à conclusão de que o disco teria que vir, foi justamente esse insight de vamos lançar tudo, porque aí a gente vai ter mais recursos, as músicas são diferentes entre si, tem uma conexão, tem um conceito que as atravessa como um todo, mas são músicas que têm rítmicas diferentes, sonoridades e temas diferentes, que a gente pode trabalhar em várias outras frentes. Então, vamos apostar nisso, esse trabalho tinha que nascer, até por duas questões que eu acho importante te falar, que é uma questão pessoal, porque eu penso como artista, que aquelas músicas, elas têm uma história para contar, e o tempo está passando, ele não para, e daqui a pois é. pouco, aquela narrativa já não me contemplaria mais naquele momento. Então, eu precisava que aquilo saísse, aquela história já estava sendo contada, né? Então, para mim, eu precisava colocar esse disco no mundo, essas palavras, essas visões no mundo, porque é o momento de dizer isso. Daqui a pouco eu já quero dizer outras coisas, eu já Claro. mudei, eu já Já cresci, mudou, eu já como você estou falou. pensando outras coisas. Você falou, o tempo não Não para. para, né? O Agora, tempo todo a gente está... só para entender uma questão. No projeto com a Uhum, Natura, no edital, tinham o lançamento, são 10 faixas do disco, lançamento do disco. Quantos shows tinham previstos? isso. Quantos shows eram? Shows. 5 shows. 5 5 shows. shows e 5 depois shows. tinha mais uma. Bom, e a promoção que você ia fazer a partir daí, 5 shows e mais Isso, a divulgação. exatamente. E tinham também um Exato. beneficente também, que você ia fazer também, né? Isso, exatamente. Isso. Agora, e não foi, você não vai fazer lives disso, trocando pelo show, porque não vai dar para fazer show ainda esse ano, tá difícil, né? Não vai dar, só que como a gente conversou há pouco, né? A questão das lives, para nós, ela ficou um vazio, porque a gente não Entendi. consegue um alcance grande, não consegue remunerar. Então, assim, a gente está pensando com bastante cuidado, porque o show faz muita falta. Eu acho que eu, como público, Liege, como consumidora de música que sou, eu gosto de ver o meu artista performando aquele disco, acho que conta uma outra história, faz um outro sentido, É é verdade. uma parte que contempla o disco, né? Que faz o disco ter todo o sentido no final, você olhar o artista performando, você entender visualmente o que ele quer dizer, as emoções que ele está passando. Eu quero muito que esse show aconteça, mas eu vou te ser muito honesta que até o momento, até esse momento de hoje que a gente está conversando aqui, eu e a minha equipe, a gente ainda não chegou numa decisão final em qual o melhor momento para fazer Esperar um esse pouco. show e qual a melhor forma de fazer, Pois é, sabe? Para que a gente, de fato, faça uma coisa bonita, porque a gente vai investir nisso, a gente não vai entregar um show de qualquer maneira, claro. né? Então, a gente quer fazer o conceito acontecer, a gente quer que, de fato, ele complemente esse trabalho. Então, a gente está buscando parcerias, a gente está conversando muito com a Natura também, para ver se a gente consegue pensar juntos em uma forma de fazer esse show para que ele de fato chegue às pessoas, né? E que a gente faça ele ter um impacto de fato, né? Porque vai ser uma produção super completa, com certeza, com figurino, com cenário, com narrativa toda. É um espetáculo que a gente faz, Claro. né? E a gente quer entregar esse espetáculo para o nosso público. Então, uma das coisas que eu aprendi nessa quarentena é tentar controlar a ansiedade, porque Isso o é que a gente mais difícil. quer é Isso é, colocar o trabalho no mundo, né? isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Agora, uma A questão, gente quer você não. contar, a gente quer cantar, a gente quer dizer, a gente quer que Pois as é. pessoas vejam. É bem difícil. Agora, você, do ponto de vista pessoal, como é que você teve que atender algum da família? Você tem a família fora aqui de São Paulo, teve que um grupo de risco ajudar, mãe, pai, vó, tio. Como é que foi nesse momento para você? Você teve que fazer, se desdobrar aí É, para ajudar todo mundo? Conta para nós. sim, acho que a parte mais difícil foi essa, né? Porque minha família está toda em Belém, toda na região norte, né? Então, foi muito difícil.
não, felizmente, nem todas as pessoas da minha família contraíram o vírus, mas a minha mãe ficou doente, ficou bastante doente. Foi um momento de extremo desespero para mim. E eu não podia ir porque, pelas circunstâncias da vida, eu descobri uma doença autoimune há mais ou menos 3 anos. E essa doença, durante a pandemia, teve um agravamento e eu comecei a fazer um tratamento com imunossupressor. Então, eu fiquei muito fragilizada, com o sistema imunológico muito abatido, e eu não podia, de forma alguma, me expor ao vírus. Então, eu fiquei extremamente isolada, né? Eu, o meu companheiro e a minha filha, que moramos juntos aqui em São Paulo, e totalmente distantes da nossa família, porque, por um lado, meus pais estavam super fragilizados, tanto emocionalmente quanto por conta do vírus, né? Sozinhos dentro de casa, meu pai e a minha mãe, e eu aqui em São Paulo. Então, era uma ponte aérea, apesar de serem 3 horas apenas de voo, né? Daqui para Belém, de Belém para cá, era um momento totalmente inóspito para a gente se encontrar, tanto para mim quanto para eles. Então, foi uma aflição, assim, que eu não sei, jamais saberei te descrever em palavras. Dormi muito pouco, me alimentei muito mal, fiquei muito mal psicologicamente e precisei, de fato, intensificar as minhas sessões de terapia. Inclusive, indico para todos, acho que todos nós temos que ter um apoio psicológico, não só nesse momento de dificuldade, mas, enfim, todos os momentos. Foi o que me salvou, assim, sem falar na minha fé, né, enfim, as coisas que eu acredito, as crenças que eu tenho, mas foi extremamente difícil, porque eu contei com a ajuda de amigos médicos que estavam lá, que podiam ver os meus pais, que me passavam relatórios, mas a gente nunca sabe, a gente fica com medo de não estar sabendo a verdade, de não estar podendo ver através do vídeo se eles estão realmente bem, né? E isso me deixou muito mal, sabe? Então, eu pude sentir, assim, na pele, acho que como a grande maioria de nós, né? O quanto essa doença é cruel, o quanto a gente não tem absoluta certeza de nada, e o quanto é difícil estar distante, né? E nesse momento a gente para e pensa as pessoas que de fato perderam seus entes e que não puderam vê-los, não puderam se despedir, não puderam ajudar, não puderam fazer nada. É uma situação extremamente angustiante, sabe? Então, peço até licença para ti, para pedir aos ouvintes que estão acompanhando a gente hoje que continuem mantendo o isolamento, o distanciamento social sempre que possível, não deixem de usar máscara e de higienizar as mãos. A gente está com a vacina aí, mas isso, infelizmente, ainda não é significativo de final desse contexto, e depende muito, acredito que 90% do nosso comportamento ainda, para que a gente saia dessa situação, sobretudo na situação política que a gente está, onde a gente não tem um acompanhamento potente, né, dessa pandemia, e que faça com que as pessoas, de fato, mantenham esses comportamentos que são essenciais para que a gente fique em segurança. Estamos no desgoverno também, não adianta, né? Isso não ajuda em nada, né? Essa pandemia, é um desgoverno. Agora, você tem razão, você vulnerável que estava, né? Você não podia visitar os seus pais, até por respeito a eles e a você mesmo, né? Você não podia mesmo. Então, é muito duro, né? E também muita gente sentiu assim, né? De poder não estar distante, não poder sair. Eu também sou grupo de risco, eu também não podia sair. Né? Eu não posso sair aqui a qualquer momento, queria visitar amigos, fazer as coisas, eu tive que me isolar aqui e entender que é assim que tinha que ser feito, né? E tudo mais. Mas vamos dar uma animada um pouquinho, senão a gente vai ficar triste, né, Liege? Vamos tocar o primeiro Lava do Equidize, né? Você vai explicar daqui a pouco o que é Equidize, né? Que é um termo científico, né? Vamos ouvir o Lava, que foi o primeiro, o clipe que você lançou, e eu quero que você fale um pouquinho antes da gente ouvir agora o Lava. Fala um pouquinho dessa música. E do clipe Lava também. foi o primeiro desafio, né? Sim, ele foi o primeiro desafio por nós estarmos testando esses formatos de lançamento e também pelo clipe, porque a gente pensou, como vamos produzir um clipe se a gente não pode se ver? A gente estava extremamente, era no início, né, ainda desse movimento da quarentena, estávamos 100% de isolamento aqui, eu e as minhas pessoas do meu convívio, né, pelo menos nós estávamos 100% isoladas, e não, em momento nenhum cogitamos quebrar isso. Então, a gente teve que pensar em recursos. E aí
como eu tinha feito alguns registros com a Vitória Leona, que é a fotógrafa parceira do trabalho, que fez a capa do disco e que me acompanha em vários shows, em vários momentos da minha carreira, é uma grande parceira, que é uma artista também amazônida, maravilhosa. Ela fez essas fotos registrando a última vez que eu entrei em estúdio, que foi em dezembro de 2019, para gravar a parceria com Daniel Iorubá. E ela fez fotos maravilhosas, fez alguns registros de vídeo, e eu, durante as gravações do disco, porque o disco ele foi gravado entre Belém e São Paulo, nessa época eu não morava em São Paulo, então eu vivia na ponte aérea, né? E eu gravava em Campinas, especificamente, no estúdio do DJ Du, que é o produtor do álbum. Então eu vinha para São Paulo, passava 15 dias, uma semana às vezes, e aí ia me hospedar no estúdio do DJ Du para gravar as faixas que a gente tinha programado para aquele período. Então, eu tinha alguns registros das viagens de ônibus, de estúdio da gente gravando, registros até de celular mesmo. E eu falei, bom, vamos usar isso como recurso visual e vamos chamar uma ilustradora amazônida também, que eu adoro e que é minha fã, que acompanha meu trabalho, que eu tinha certeza que ela ia adorar participar, que ela ia contribuir muito, e que tinha tudo a ver com a concepção criativa que eu estava fazendo naquele momento, que é a Mandy Gil. E ela topou e fez as animações, fez o lyric video, né, que são as letrinhas da música lá animadas. E eu achei que ficou um resultado super agradável, super legal, as pessoas super receberam bem. E é isso que vocês vão assistir agora. É isso aí, vamos ouvir aqui na rádio e vamos ver pelo YouTube também, que é muito legal. Animação, lyric video, Daniel Iorubá e a Liege, rodando agora Lava. Quero ver o dia amanhecer contigo, atravessar a ilha, desfrutar do mais bonito, revelar quem sou, te revelar quem sou, revelar quem sou. Meu corpo é quente e quando tu me abraças, ninguém segura a gente. Derrama feito lava, meu corpo é quente. Quando tu me abraças, ninguém segura a gente. Derrama feito lava e não queima. Pega fogo, mas não queima. E não queima. Pega fogo, mas não queima. Vem minha fada Liege, cigana encantada, sol, a lua, no ar de mãos dadas. Teu corpo me queima, eu não sinto dor. Seu beijo é o calor de São Salvador. Seu desejo pode me levar, eu tô querendo me entregar. Seu desejo pode me levar, eu tô querendo me entregar. Deixa eu te mostrar aonde isso leva. Deixa eu te mostrar. Só termina quando acaba. Deixa eu te mostrar aonde isso leva. Deixa eu te mostrar. Explode feito lava e não queima. Pega fogo, mas não queima. E não queima. Pega fogo, mas não queima. Não queima. Não queima. Não queima. Não queima. Estamos de volta com a Liege, ela é paraense, cantora, compositora, está lançando o Equidize, é o disco dela, o completo, são 10 faixas que ela está lançando. Ela já lançou EPs, singles e tal, mas agora é o primeiro trabalho completo que a Liege está lançando. Liege, antes de falar da sua história, da sua vida, né? Fala um pouquinho aqui, porque você escolheu esse nome, até falar Equidize, pô, mas isso aí fomos lá pesquisar, né? Que é a troca de peles dos animais. Tem que googar, tem que googar. Tem que googar. Aí nós fomos lá. Isso também então, foi
uma escolha difícil, né, também, de botar um nome super diferente para um disco, né? Mas eu acho que se não fosse assim, não seria eu. Ah, Então, então eu pensei bastante. Esse nome é, de fato, um termo científico, biológico, que significa essa muda, essa troca de pele de vários seres vivos para que eles possam crescer, né? Muitos seres vivos, até nós vivemos essa troca de pele de uma forma diferenciada, mas, por exemplo, as serpentes, que são os animais que eu escolhi para simbolizar esse evento científico, elas trocam a pele por inteiro, da cabeça até o final da cauda, elas têm que trocar por inteiro essa pele para que elas possam crescer até 3 vezes mais que o seu tamanho. Então, é de fato um processo de crescimento, trocar completamente a pele para que possa crescer. E foi o que eu vivi metaforicamente durante a construção desse disco, durante os anos de gravação desse disco, conhecendo novas pessoas fora da minha região, conhecendo novos lugares, conhecendo novas sonoridades, entendendo que dentro do meu sotaque, dentro da minha perspectiva musical, da minha vivência musical, eu poderia explorar outras sonoridades, que eu poderia ser uma pessoa da Amazônia fazendo um som universal. Então, eu consegui me crescer de fato, assim, sabe? Amadurecer musicalmente, aprender novas coisas, novos recursos vocais até, com os profissionais que trabalhavam comigo na direção vocal, a Marisa Brito, que é minha conterrânea, e o Thiago Jamelão, que é goiano. Então, foi uma miscelânea de pessoas do Brasil que trouxeram cada uma recursos diferenciados, e eu senti aquela antiga pele saindo, eu já não era mais a mesma Liege, já era uma nova Liege, que já tinha novos conhecimentos, que já tinha uma perspectiva diferenciada. E aí eu fiquei buscando conotações para isso, sabe? Termos, eu não sou mais a mesma, eu cresci, eu mudei, eu descobri que eu tenho outras potencialidades, como traduzir isso num nome, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, e fui pesquisar real, assim, fui conversar com várias pessoas, e cheguei à fase da borboleta, casulo e tal, tinha uma amiga, inclusive, que tinha feito algo nesse sentido em relação às borboletas, né, que fazem todo esse processo de metamorfose, mas não era bem uma metamorfose que eu queria de fato significar para as pessoas, para que as pessoas entendessem que eu tinha de fato saído da minha casa, eu mudei de região, então muita coisa havia mudado, né? Mas que eu não tinha perdido a minha essência, que eu apenas tinha crescido, que eu apenas tinha expandido. Então, conversando com uma bióloga, o meu companheiro, ele é biólogo, ele é pós-doutor em biologia. agora entendi tudo. Você Só agora que entende. olha, acho que vai ter uma surpresa nessa história, porque não foi ele, por incrível que pareça, que me trouxe essa terminologia. Eu pesquisando, cheguei a ela, e aí conversei com ele, e ele me indicou uma amiga bióloga que é especialista em serpentes, que é a Annelise, e aí ela foi comigo trabalhando esse conceito. Ela falou, olha, tem tudo a ver com isso. Aí foi entrando mais profundamente no conceito da muda de pele das serpentes, e aí eu vi, é isso, e o nome é Equidize. E aí veio aquela questão, nossa, mas esse nome ninguém sabe o que é, e será que as pessoas vão acertar a falar? Será que as pessoas vão entender? Eu falei, gente, é o grande barato, nomes comuns todo mundo tem já, as pessoas já sabem o que significa, e ao mesmo tempo que pode ser um estranhamento, pode ser mais uma palavra para o vocabulário das pessoas, a gente pode quebrar mais uma vez alguns paradigmas com essa palavra, e quando eu encontrei a palavra, eu tive certeza que era ela, porque ela realmente significava aquilo que eu queria dizer. E aí eu não fiquei com medo, não, sabe? Eu convenci todo mundo da equipe que era um bom nome. Aí você falou assim, será que o apresentador vai falar direito? Equidize? Equidize? Vai falar direito? Será? Vai, bom, tem isso também. Mas aí, para isso, a gente fala antes, né? Olha, é Equidize o nome. Bom, eu já enfrento muito isso com o meu nome, sabes? o Meu Liege? nome, propriamente, tem muita gente que erra meu nome. Eu fico passada, porque eu acho um Como é nome que tão falam? fácil. Mas todas as vezes, é Liege mesmo, tá certo, Liege. Só Não, que mas algumas que... pessoas, não sei porquê, tem muita dificuldade de falar esse nome, entendeu? Aí Liege é que dizem, meu Deus, tu vai dar um nó na cabeça das pessoas. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, vamos quebrar isso aí. Mas é legal, é legal. Ó, só para curiosidade sua,
e o seu marido biólogo vai saber também, já que você está em São Paulo, né? Eu quero dizer para você que o nosso querido compositor paulistano, Paulo Vanzolini, zoólogo da USP, era especialista em cobras e largatos. Ele entendia muito desse Olha assunto. só, Então, fique sabendo que um dos que maiores bacana, não compositores sabia não. então, um dos maiores compositores de São Paulo aqui, o Paulo Vanzolini, era especializado no zoólogo, na USP ele fazia trabalhos com cobras e lagartos, a gente não pode esquecer disso. Ele sempre Que e um grande compositor maravilha, adorei saber. grande compositor. Aí você pesquisa mais do Vanzolini, vai ter mais uma muda aí para você. Que aí você já ficar É verdade, mais paulistana ainda, você vai mudar um pouquinho mais, vai mudar da pele, vai ficar uma isso. pele paulistana, vai querer só que comer pizza, sabe aqueles negócios? Já vai falar, ô meu, urra meu, vamos lá e tal. Você vai ficar vai deixar aquele A som minha lá filha já está pegando essa pele aí. É mesmo? A A minha Liz, né? filha já está pegando. É, a Liz, isso mesmo, está pegando já. Eu tenho um pouco mais de dificuldade. Ela tem muita facilidade de pegar sotaque. Claro, Eu criança, nem né? tanto, nem o meu companheiro também, mas ela, né, como está se formando e tal, e aprendendo cada vez mais, e convivendo, né, mesmo que online, nas aulas, ela ouve direto esse sotaque, muito menos o nosso, né, assim, com menos Então ela já está frequência. falando, ô meu, ô Liege, ô meu, ô mãe, ô meu. Tá, já... Já várias gírias paulistas já, bem paulistinhas já. Bom, falando nisso, eu queria fazer um passeio pela sua história musical, né? Que você já contou do disco, a gente vai ouvir ainda Querência, Matinta e Deixa Ir, que é do Equidize, mas eu queria começar num primeiro clipe Uhum. que nem estava na programação aqui, mas eu achei tão lindo, tão simpático e tão bonito, né? E que é um primeiro, acho que foi um dos primeiros que você fez em 2013, e homenagem à sua filha, né, Alice, que tem imagens de filmes com Isso, ela, e você curtindo a filha, tá? Não sei onde você gravou, e a gente queria ouvir, e isso, você gravou em francês, o Toute la vie, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse, é o isso. primeiro trabalho, acho que, né, que já você acabou aparecendo um pouco com esse lançamento, foi em 2013. Conte um pouquinho para a gente Uhum. ouvir agora e ver Isso. essa música, por que está em francês, qual foi a motivação, que ano que Sim. foi isso tudo? Diga lá. Então, eu tenho 17 anos de carreira na música profissional, né? Eu comecei a cantar em bares, fazendo cover de artistas aos 16 anos, e só que eu já compunha desde os 11 anos de idade. Porém, não trabalhava essas canções. Eu só fazia cover mesmo, tocava nos bares nos finais de semana e alguns dias da semana também. E aí, em 2013, para ser mais exato, em 2010, a Liz nasceu, né? E aí eu dei uma pausa nessa carreira por completo para viver esse momento de maternidade. Então, me dediquei 100% para a Liz por 3 anos, né? Então, em 2010 ela nasceu, e em 2013 eu fui instigada novamente por vários amigos e companheiros da vida musical de, poxa, por que tu não voltas? Tu tens tantas composições legais, tu podes fazer tantas coisas com essas músicas, não deixa a tua carreira de lado. E eu estava realmente imersa em trabalho, em cuidar da Liz, né, estar com ela, acompanhar essa primeira infância. Mas a música nunca tinha me abandonado, de fato. E essa canção em específico, eu estava estudando francês, eu estudava no período da manhã francês, no período da tarde inglês, e foi um trabalho de Lá em Belém do francês, Pará, e eu só para estava entender. grávida dali, lá em Belém do Pará. Beleza. Isso, lá em Belém do Pará. Uhum. Isso em 2010. Então, durante a minha gestação da Liz, eu tive esse trabalho na escola de francês, que era para fazer um texto, uma produção textual em francês e apresentar para a classe. Como que eu mais sei fazer a música, eu acabei fazendo a música em homenagem a Liz. Então, Toute la vie nasceu desse trabalho da escola de francês que eu estudava, nesse trabalho aí, e aí eu apresentei essa música para a classe, e aí foi aquele rebuliço, assim, não, tu tem que lançar isso está muito lindo, isso está muito legal, a escola vai te apoiar, e vários outros amigos, não, vamos lançar, vamos lançar. E aí, quando eu ia contando a história para as pessoas, não, isso tem que ter um clipe, isso vai ser um registro lindo para ti, para tua filha.
vai contar bem a história, né, e tudo mais. E na época que eu fiz a canção, eu não sabia o gênero, não sabia se era menino ou se era menina. Então é Mon Petit Ange, meu pequeno anjo. Então eu não sabia qual era, né, se ela ia ser menina ou menina. Então, quando ela, depois de anos dessa música, 3 anos depois, né, ali já estava grandinha, e aí a gente teve essa ideia, não, vamos lançar essa música para tu começares a tua carreira autoral, um novo momento da tua carreira, tu vais voltar para a cena musical, e a gente vai te amparar, a gente vai te ajudar, vários outros músicos da época que já tinham trabalhado comigo, meu professor de música da infância me incentivou muito, continua, e aí a gente fez o lançamento de Toute la Vie como meu primeiro single, na época, e fizemos o videoclipe, que foi um videoclipe colaborativo, tinha a equipe inteira se propôs, foram alunos de universidade do audiovisual, que fizeram a maior parte da estrutura do clipe, produção, a direção, que foram realmente já profissionais, professores dessa universidade lá do Pará, que toparam fazer o clipe, quiseram e fizeram o clipe acontecer, e temos aí esse registro lindo, que eu acho que, para além de um registro da minha carreira, né, como uma abertura de portas dessa carreira autoral, é um registro da vida dessa pessoa, que é a minha filha, que me trouxe tantas alegrias e que eu acho que vocês vão curtir ouvir e ver. Legal, e a gente ouviu tudo, causou um frisson, para usar uma expressão francesa, na escola, essa música, um frisson. Vamos ouvir então Toute la Vie. Roda! Mon petit ange, tu arrives dans ma vie et modifies tout. Tout pour les meilleurs, tout pour mon bonheur et modifie tout. Mon petit ange, tu arrives dans ma vie et modifies tout. Tout pour les meilleurs, tout pour mon bonheur et modifie tout. Chaque jour, j'attends anxieuse pour te voir sourire, pour voir tes premiers pas, tes premières paroles, paroles. Mon petit ange, tu arrives dans ma vie, il modifie tout. Tout pour les meilleurs, tout pour mon bonheur, il modifie tout. Chaque jour, j'attends anxieuse pour te voir sourire, pour voir tes premiers pas, tes premières paroles, paroles. Chaque jour, j'attends anxieuse pour te voir sourire, pour voir tes premiers pas, tes premières paroles, paroles. Tu seras avec moi, mon petit ange, tu seras avec moi, mon petit ange, tu seras avec moi, mon petit ange, tu seras avec moi. Toute la vie, toute la vie. Toute la vie.
Estamos de volta com a Liege, falando do trabalho dela, o Equidize, que ela está lançando, e a gente está passando um pouquinho sobre as músicas dela. Então, esse Toute la Vie foi importante para uma retomada do trabalho, né? Fundamental para você retomar, Isso. né, o trabalho. Daqui a pouco você vai ter que fazer não o Anjo, o Pequeno Anjo, mas a minha Pequena Adolescente, que vai ser uma outra pegada a música, suponho. Aguarde, porque eu já passei vai ter por que ser isso. outra coisa, outra coisa. Vai ser mais rock and roll, Aliás, fica Com ligado. certeza. E com sotaque paulista. Que ela já Sim. tá, a Liege estava com 3 anos, né, no vídeo que a gente acabou de ver e ouvir, e agora ela está com... A Liz estava com os 3 anos. Alice. E agora a Tá Alice com está com 11. quanto? 11. Daqui a pouco vem um projeto 11 adolescente. anos. Aguarde, viu? Projeto adolescente. Não quer dizer nada, E mas eu ela estou te... canta e toca, sabia? É Ela isso aí. canta e toca muito bem. Então, É artista também. Então, lá vem, aguarde. Mas vamos seguindo. Depois, então, ajudou a retomada. Esse clipe 2013, com a sua filha Liz, ajudou a retomada. E depois, você aí ficou mais animada, ela já estava maiorzinha, já dava para fazer as coisas. Como é que foi depois? Isso, exatamente. Foi bem isso mesmo. Aos 3 anos, eu já sentia uma segurança até de me locomover mais com ela, de colocá-la no palco comigo. Ela sempre quis participar, então ela participou de vários shows meus, cantando comigo. No final do clipe, inclusive, a vozinha dela cantando Toute la Vie, e ela sempre gostou de participar de tudo, ela sempre admirou, ela sempre quis, ela sempre incentivou até. É uma menina muito especial, assim, não é porque é minha filha só, mas ela sempre me apoiou demais, assim, e sempre quis muito participar. Então, eu me senti segura dentro daquele contexto. No momento, eu morava sozinha com ela, era só eu e ela, então a gente era um suporte mútuo ali. Mesmo uma criança tão pequena, eu sentia muita segurança de vê-la presente, de vê-la querendo participar. Então, eu falei, não, ok, é o momento, então vou continuar, vou seguir com esse caminho. E aí fui compondo novas músicas, e Toute la Vie me abriu a porta para produtores musicais da minha região. Importante. Então, eles começaram a ver, olha, a Liege, uma nova cantora, está fazendo autoral, a Liege fazia barzinho, agora ela está fazendo autoral, vamos conversar, como é que vai ser? O que tu está pensando? E aí eu conheci o Félix Robato, que foi o primeiro produtor musical da Gabi Amarantos, e ele naquele momento tinha acabado de sair do trabalho da Gabi e estava procurando novos artistas para produzir. E aí uma amiga que se transformou em minha produtora, porque ela disse, eu não vou deixar você parar de cantar, e eu vou aprender a ser produtora e eu vou te ajudar a seguir com essa carreira. E aí ela foi atrás do Félix e falou, olha, Félix, eu tenho essa artista aqui, ela é uma menina assim, que tem muito talento, vamos tentar conversar com ela para ver o que você acha. E na época, eu não tinha nenhum recurso tecnológico. Então, eu tinha um celular horrível, eu gravava as músicas assim nesse celular, então a qualidade do som era horrível. Assim, o Félix ele não tinha motivo nenhum para ter apostado em mim, porque ele recebeu coisas assim muito cruas, sabe? Mas ele acreditou e ele foi um cara que me abriu muitas portas. Ele me ajudou muito na concepção desse primeiro EP, trouxe outros parceiros, que é o Dan Bordalo, que veio para ser o produtor desse EP. O Félix foi uma pessoa muito sábia, porque chegou um certo momento, ele falou, olha, talvez eu não seja a pessoa ideal para produzir esse EP, porque eu já tenho uma outra sonoridade, talvez eu te leve para um lugar que não é o lugar ideal para tu estares, mas eu conheço outras pessoas, com muita humildade e sabedoria, chamou outros produtores musicais para trabalhar com ele, e ele continua ao meu lado, assim, é um cara que é um guru para mim, que me ajuda muito. E aí veio o EP Filho de Gal, né, com as faixas autorais pós Toute la Vie, que já era uma Equidize ali naquele momento, porque eu já estava uma outra pessoa, já tinha saído daquele lugar da doçura, das cores calmas, já era um outro visual, já era uma pessoa se redescobrindo pós-maternidade, se entendendo como pessoa para além de mãe. Então foi um movimento muito revolucionário para mim. Filho de Gal fala sobre isso,
E na sequência do EP veio um outro single que chama Santa Mulher, que fala sobre isso. Eu comecei a trazer questões mais políticas, mais sociais, comecei a me colocar de forma mais incisiva. No palco eu tinha uma outra apresentação do que em 2013, já era uma apresentação mais enérgica, a forma de cantar já tinha mudado. Então já foi eu consigo visualizar ciclos de crescimento, sabe? Mudanças, Saltos de mudanças. crescimento. Tudo lá veio, exatamente. Tudo lá veio apresentando de uma forma eterna, sabe? Com a minha filha, dizendo quem eu era, de onde eu vinha. E o Filho de Gal já veio com uma revolução feminina e feminista, a minha, uma visão feminina e feminista, já dizendo outras coisas, já me colocando de uma outra forma, para chegar nesse momento do que diz. Então, acho que é E uma tem grande construção. O Eu Promar também, que você consigo... fez. O Promar teve antes do Equidiz, Exatamente. não é Na isso? sequência, exatamente. Isso Então mesmo. vamos fazer o seguinte, vamos ouvir agora o Cabelo, a música Cabelo, que é do EP Filho de Gal, de 2016, e na Isso. sequência a gente vai ouvir Promar, que é o single de 2019, tá bom? Cabelo e Promar. O Promar, eu queria que você Vamos já falou nessa. do Cabelo, queria que você falasse do Promar, porque tem uma frase bonita que você colocou aqui: a cura para tudo é Uhum. sempre água salgada, o suor, as lágrimas e o mar. Bacana essa frase, de onde você pegou e por Isso. que você coloca como uma temática para o Promar também, que é muito linda também. Fale um pouquinho. Isso. Essa frase é de um alemão e ele tem ele não usa o nome dele, na verdade é uma mulher, ela usa um pseudônimo, Dixen, e quando eu fiz Pro Mar, às vezes não é legal a gente contar a história porque a pessoa, o ouvinte, ele dá um significado para a música, né? Claro, cada Mas um dá eu uma acho que ideia. essa história é legal de ser contada porque não muda muito o sentido dela. Essa música eu compus quando uma grande amiga nossa, minha e do meu companheiro, perdeu o pai num momento extremamente difícil e surpreendente. Ninguém esperava um homem super jovem, saudável, e ele teve um infarto fulminante e nos pegou de surpresa e faleceu. E eles tinham uma relação muito conectada com o mar e com o rio. Eles pescavam juntos, eles tinham um barco que eles saíam os dois, pai e filha. O pai sempre quis ter um filho homem para jogar bola, para sair para pescar e não sei o quê. Acabou que vieram duas meninas e mesmo assim ele conseguiu manter essas atividades com elas. Então eles tinham uma relação extremamente amorosa, amistosa, era uma relação muito bonita, muito admirável entre pai e filha. E aquilo mexeu muito comigo. E ela fez, na oportunidade, uma tatuagem de um pescador dentro de uma canoa, que era o pai, velejando com ela. E aquela imagem me marcou muito, a história me marcou muito, e eu via o sofrimento, foi muito difícil. Então, para o mar fala disso, fala de cura, de ressignificar a morte, de ressignificar a partida, e pesquisando sobre a letra, como eu poderia compor, que palavras eu poderia associar ao mar, né, e a essa questão toda, eu cheguei nesse pseudônimo da Dixon, que ela falava justamente essa frase: a cura para tudo sempre tem água salgada, né, o suor, as lágrimas e o mar. E casou perfeitamente. Nos shows eu abria ou finalizava essa música com essa frase dela. Então, quando eu compus o clipe, eu fiz questão que ela estivesse presente e que coroasse essa reflexão. Aí, o clipe foi gravado aonde? Aonde eles velejavam, que Olha que era no legal. nosso rio de Água Doce, na Praia do Maraú, onde eles tinham uma casa onde eles iam para lá pescar. Bonita Então, eu história. gravei lá. Essas areias aí onde eu tô dançando, e o bailarino que dança comigo, a gente tentou, na dança, interpretar essa relação de pai e filha, onde a gente deixa aquele ser humano que a gente tanto ama se incorporar aquelas águas que tanto nos proporcionaram momentos maravilhosos e tudo mais. Então, tem todo
essa questão poética e com a intenção de curar mesmo, de ressignificar esse momento de imensa dor no momento de cura, sabe? De transcender mesmo essa dor, sabe? E essa história é muito linda. Eu também, na hora que eu vi o clipe, eu pensei também nesse momento nosso de pandemia, que a gente precisa ter esse pensamento, né? Precisamos ter. É isso aí. Então, vamos ver, então. Vamos ver e ouvir Cabelo, do EP Filho de Gal, e, na sequência, Promar, que também, na sequência, que é um single de 2019. Cabelo é do Filho de Gal 2016 e o Promar, o single de 2019. Roda! Tem a força de Sansão, tem na Maria e no João. Vem com o tempo e com ele vai, nasce um, no outro cai. Na Teresa, na Betânia, na Lupita, na Diana. Cabelo bom é cabelo seu, mesmo se ele desapareceu. Não se apegue tanto, desamarre e deixa o bicho solto. Não reclame, eu garanto. Cabelo cresce, desapegue, deixa ele voar com seu coração. Deixa ele voar. Cabelo cresce, desapegue. Marlon Brando, coisa e tal. Cabelo bom é cabelo seu, mesmo se ele desapareceu. Não se apegue tanto, desamarre e deixa o bicho solto. Não reclame, eu garanto. Cabelo cresce, desapegue, deixa ele voar com seu coração. Deixa ele voar. Cabelo cresce, desapegue. Cabelo cresce, desapegue. Cabelo cresce, desapegue. A cura para tudo é sempre água salgada. O suor, as lágrimas e o mar. De frente pro mar, lavar o mar. Dor acalma, a vida vai. O vento no rosto, o pé na areia, a vida peia. E a gente mais. Coração miúdo, espremido no peito.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a Liege. Agora ela está morando em São Paulo há 2 anos, né? Praticamente uma paulistana. Ela, a Liso e o marido dela estamos aí curtindo São Paulo. Em plena pandemia, curtir São Paulo não é uma boa coisa, né? São Paulo é legal para sair, mas não dá para sair, né, Liege? Tem que esperar um pouquinho, né? A gente não conheceu nada ainda. E qual foi a motivação? Foi o trabalho mesmo que você falou que você veio para o estúdio em Campinas, né? A motivação para vir para São Paulo foi trabalho, especificamente? Foi sim. Na verdade, em 2018, quando eu comecei a pensar, porque eu sou formada, graduada em Direito e sou advogada, atuo ainda como advogada, fui servidora pública por 11 anos nessa função, e chegou o momento que eu falei, eu me fiz questionamentos, assim, eu estou feliz com isso, é isso mesmo que eu quero fazer até os meus últimos dias de vida, porque a música ficava sempre em segundo plano. Eu trabalhava, eu educava minha filha, eu cuidava da casa, e quando sobrava tempo, eu ia compor, eu ia cantar, eu ia fazer show, e ficava sempre naquele conflito, porque é onde eu realmente me sentia plena como ser humano e fazendo algo que eu realmente amava fazer, assim, na minha plenitude, era estar no palco cantando, era estar no estúdio gravando, era estar fazendo o meu fazer, vivendo o meu fazer artístico, né? Eu comecei a cantar dentro do teatro, comecei a fazer teatro com 4 anos de idade na escola e comecei a cantar dentro do teatro, atuando. Então a arte sempre esteve comigo, eu nunca me desassociei da arte. Então, na infância, na primeira infância, eu já estava vivendo isso, né? E aí, em 2017, o meu companheiro foi aprovado no doutorado nos Estados Unidos, no Texas, na segunda maior universidade dos Estados Unidos, e ele iria para lá para passar 4 meses. Como eu já estava há muito tempo no serviço público, nunca tinha tirado licenças ou férias, eu falei, cara, eu vou experimentar essa oportunidade para ir acompanhá-lo e vou me aventurar lá, vou cantar, vou tentar fazer uma turnê independente, e fiquei com essa ideia fixa na cabeça. Fomos os 3, eu, Liz, Begô, meu companheiro, fomos para os Estados Unidos. Na época, eu não falava bem a língua, eu não dominava 100% a língua, nunca tinha feito um show sozinha, voz e violão, eu sempre tinha uma banda me acompanhando, e aí me uni com esses anjos, amigos que fazem parte da minha vida, uma professora de inglês, que é artista, cantora e compositora, Lívia Mendes também, e a outra artista, Ellie Valente, que era professora de violão. Ambas me davam aula de inglês e violão para que eu montasse essa mini turnê pelos Estados Unidos. E aí eu fui nos grupos de Facebook para pesquisar artistas independentes que haviam feito turnês independentes pelos Estados Unidos. E cheguei num grupo, uma banda, que era uma banda conterrânea. E eu nem sabia que ela tinha feito uma turnê justo na região que eu iria morar. E aí eles me deram o contato de um manager lá, eu entrei em contato com ele, e esse cara foi um verdadeiro anjo na minha vida. Ele me ajudou a fazer uma turnê de 4 shows pelos Estados Unidos. Eu fiz show em Austin, eu fiz show em New Orleans, eu fiz show em Tallahassee, na Flórida, eu fiz show em Bryan, Texas, eu fiz show em College Station. Então foi um grande presente. E aí eu coloquei o meu marido, a minha filha dentro do carro e fomos fazendo o sul dos Estados Unidos, parando para fazer show, voz e violão. Então foi um mar de superação aquilo ali para mim. Falar inglês, cantar, apresentar minhas músicas. E aí eu acabei sendo capa do jornal na Flórida, do principal jornal de Tallahassee, quando eu fui fazer o show lá, e era um show em pequenos pubs americanos, né? Não era nada grandioso e tudo mais, era uma turnê independente, mas eu voltei de lá com aquela sensação de, cara, eu consegui fazer isso num lugar que eu não dominava a língua, que eu não conhecia as pessoas, eu consegui, eu sou capaz de fazer isso, e eu não vou, de fato, tentar viver do que eu realmente amo no meu país, onde eu tenho mais aliados ainda, onde eu posso ter alguma repercussão. Eu vou passar o resto da minha vida sem ter essa resposta, se eu consigo, se eu não consigo. Então, quando eu voltei de lá, eu já voltei determinada a focar todos os meus esforços, a me profissionalizar
cada vez mais como cantora e compositora. E aí eu fui, de fato, estudar isso. Eu já fui estudar marketing, eu já fui fazer uma consultoria de marca, eu já fui pensar numa estratégia de carreira, e aí conheci as pessoas que faziam a estratégia de marketing da Natura, que era um edital que eu estava mirando, que eu sabia que como artista independente eu precisaria de um edital, né, para me amparar, para conseguir gravar um disco. Então, tudo isso foi estudado. Não, então vamos tentar fazer um edital assim, nós vamos, a partir de agora, chamar um produtor que te agregue, que traga isso e aquilo para ti. Então, eu comecei realmente a estudar. E aí, em 2018, São Paulo nunca foi um lugar que eu planejei morar. Mas, como tudo acontece aqui, né, e eu comecei a ver que as pessoas às quais eu estava me fidelizando e me conectando estavam aqui, e que a ponte aérea Belém-São Paulo, além de custosa, né, muito dispendiosa, não é o tempo todo que a gente tem promoções de passagem, essa conexão do norte com o resto do Brasil ainda é muito difícil, infelizmente, estar te falando isso em 2021, mas é real, né? Muita coisa já melhorou, muita coisa já evoluiu, a gente tem muitos voos, mas ficou dentro da minha capacidade financeira, da minha capacidade logística com a minha filha, porque ela sempre morou comigo, estava ficando inviável, porque eu ficava vindo e voltando, vindo e voltando, vindo e voltando. Eu falei, não, se é para tentar, vamos tentar direito, vamos passar um tempo em São Paulo, um tempo indeterminado. Eu lanço o disco lá, a gente passa uns 2 anos eu viajando pelo Brasil, esse era o sonho, né? O projeto. Vamos para São Paulo, porque de São Paulo a gente... Exatamente. A gente vai conseguir viajar para o Brasil inteiro, vai conseguir se deslocar com mais facilidade, até para fora do Brasil, se for necessário. Então, vamos focar nisso. Só que veio a pandemia. Então, em 2019, depois que eu tinha organizado tudo, encontrado escola, casa, feito todo o planejamento, quando a gente chegou em março, a minha filha estudou 2 meses na escola. Então, foi e nos Estados baque Unidos, muito quanto grande tempo você pra ficou gente. nos Estados Unidos? Que ano que foi? Quanto tempo você ficou? 4 meses. Fiquei 4 4 meses. meses em 2017. Em 2017. Mas aí você fala sempre, aí foi para usar uma expressão já americana, né, o turning point, né, que você teve o frisson lá, no francês, o toute la vie, e aí foi seu turning point para você virar e vir se dedicar à carreira artística. Mas, pelo que eu sei da sua história, isso já está no sangue há muito tempo, né? Tem a sua avó, o seu avô que trabalhava com rádio, olha só, tem história bonita aí lá nos municípios próximos a Belém, né? Tinha a Rádio Cipó, adorei a expressão Rádio Cipó. Fala aí como é que é da família, como é que é a família musical, o avô também que toca instrumentos, o avô, a avó, todo mundo. Fala aí um pouquinho aí. Eu não tinha como fugir, eu falo isso para todo mundo, né? Eu não tinha como fugir, assim, porque a minha mãe, com 16 anos, foi locutora dessa rádio do meu avô. O meu avô, ele era um grandíssimo autodidata do som. Eu digo que ele era isso, assim, sabe? Ele mexia em caixas de som, ele criou essa rádio, e como essa ilha, chama Ilha do Mosqueiro, ela fica a 70 quilômetros da região metropolitana de Belém. É uma ilha mesmo. E toda a minha família nasceu lá e mora lá até hoje. Então, lá não tinha, naquela época, né, não chegavam as notícias, eram naquele boca a boca mesmo. Chegava um barco e aí as pessoas sabiam que ia ter um médico, que ia ter alguém, tarará. E o meu avô, vindo de outra região, a família dele era da Inglaterra, e ele já vinha com outros conhecimentos, já chegou aqui com outras perspectivas e falou, não, isso tem que mudar, eu vou criar aqui uma rádio, a gente vai conectar com eletricidade e vai botar nos postes de energia elétrica para comunicar para a população, para colocar música para a população, porque ele era casado com a minha avó, que, de descendência portuguesa, o pai dela já era professor de música, tocava diversos instrumentos, e ela e o irmão, desde os 5 anos de idade, já tocavam cavaquinho, piano e violão. Então, ele amava a música, porque compartilhava esse momento com ela, queria muito ajudar a comunidade, era um entusiasta desses conhecimentos sonoros, então foi o casamento perfeito. Eles criaram a Voz do Mosqueiro, que era essa rádio. Então, eles instalaram essas pequenas caixinhas de som nos postes, e o cipó, que é muito representativo das árvores amazônicas, né? Então, chamou-se
popularmente de Rádio Cipó. E aí ele passava, e a minha mãe, com 16 anos, ele viu a minha mãe, achou a voz dela muito bonita, e a minha mãe gravava as fitas com os anúncios semanais. Então, minha mãe foi a primeira locutora de rádio Que lá da legal. ilha, Essa entendeu? história eu adorei, ainda mais envolvendo E a primeira vez que rádio. eu entrei, Nossa, sim, é maravilhosa. A primeira vez que eu cantei, que eu entrei no estúdio, foi na rádio do meu avô. Então, desde Rádio muito Cipó, pequena eu tinha a voz contato de com isso, Mosqueiro. a A Rádio Cipó. Rádio Cipó, a voz de Mosqueiro. Já estou imaginando assim. Legal, hein? A E tem voz do alguma Mosqueiro. gravação disso? Tem gravação disso? Tem alguma? Tem sim. A gente, na verdade, está tentando recuperar algumas fitas cassetes, porque a gente tinha muitas fitas, né? As programações eram gravadas nas fitas, não tinha um sistema de transmissão Claro. ainda, né? Então, ele era gravado na fita, a programação semanal. Tinham as fitas da segunda-feira, do horário tal ao horário tal. Aí colocava lá direitinho. E no final de semana gravava toda a programação da semana. Quem ia chegar, quem ia sair, Ah, que legal música ia demais. tocar, se tinha lançado. Então, era muito bom, Então sabe? vamos fazer a Rádio Bom Cipó demais. aqui na E Rádio ele tinha Brasil um Atual. Ô, Liege, carro, o som. Vamos. vamos fazer a Rádio Cipó aqui na Rádio Brasil Atual e você recupera esses áudios e você põe a música sua e a música dos seus conterrâneos ali, todos, né, de Belém do Pará, que tem uma música maravilhosa. Aí Sim. vamos combinar que Ai, a meu sua terra sonho, olha. é fértil em qualidade musical, em ritmos, né? É uma beleza ali, né? Sim, Eu sim. também tenho uma vontade de Muito trazer a orgulho, Dona é. Onete, ainda não consegui. Um dia eu vou pegar a Dona Onete na curva e vou trazer ela aqui Ah, ela é maravilhosa. É, isso aí. Bom, Liege, vamos ouvir mais um pouquinho, né, do disco agora, do Vamos. Equidize, né? E vamos ouvir o Matinta, que é um áudio que tem aqui do disco, que é uma parte do disco, mas não tem vídeo, né? Uma capa do disco, que você já até falou da arte, muito bonita. E depois tem o clipe do Querência, que já ensino antes, esse clipe do Querência, você vai ter que contar qual é que foi a ideia desse clipe, assim, uma coisa realmente sensual, para dizer o mínimo, certo? Então a gente vai ouvir primeiro o Matinta, depois o Querência. Fala um pouquinho dessas duas canções, por favor. Então, Matinta é uma música de apresentação. Ela foi um processo muito legal no disco, porque foi um processo inverso. Normalmente eu chegava com as composições para o DJ Du, já com alguma linha melódica, e aí ele montava os arranjos e sugeria nuances, e o Thiago Jamelão, que era o diretor vocal do disco, também compositor, às vezes inseria umas ideias, sugeria algumas coisas, então o processo era muito iniciado por mim e levado para eles. Mas em Matinta o processo foi inverso, veio com uma base pronta do DJ Du, que ele já tinha guardado há um tempo, e ele falou assim, olha, eu estava mexendo aqui nas minhas coisas, achei essa base, eu acho que vai trazer um frescor pop que ainda não tem no teu disco, vai trazer esse tom moderno para ti, e que eu acho que tu pode colocar uma letra. Ouve, vê o que tu achas, se tu vais gostar, se tu vais te identificar, e se tu conseguires, escreve alguma coisa para a gente ver se ela cabe dentro do disco. E foi maravilhoso, foi um momento que eu cresci muito, porque a gente não tinha trabalhado dessa forma, e aí eu ficava ouvindo muito aquilo e tentando, porque assim, eu estou no lugar do pop um pouco diferenciado no sentido de linha de composição, metodologia de composição. As frases e palavras usadas nas minhas músicas, tu pode perceber depois quando tu ouvires, vocês todos quando ouvirem, elas não são palavras muito convencionais ao pop. Então, nessa música vocês vão perceber as palavras barreira histórica, as frases barreira histórica, regras e métricas. Então, não são palavras que tu ouves comumente em músicas pop que estão tocando aí nos nossos ouvidos o tempo todo. Uhum. E esse é o meu estilo de composição. Então, o meu maior desafio foi colocar dentro de uma base pop o meu estilo de composição, sendo fiel a isso, sem que eu perdesse essa linha, né, de raciocínio, e que eu gosto de mostrar meu trabalho assim, é assim que eu me comunico. E aí o Jamelão veio com a parte mais pop, que era o que eu tinha mais dificuldade, de me desapegar um pouco da parte lírica, assim, da coisa, e vir com uma sonoridade, com refrões mais pop, que tivesse uma forma de pegar o ouvinte
mais prática, mais objetiva, menos rebuscada. E aí o Jamelão, como já é muito experiente nessa parte da composição, trouxe o refrão. E eu falei, genial, porque o corpo da música inteiro fala o que eu quero dizer, o refrão casa, porque continua não sendo algo básico, mas ao mesmo tempo tem uma sonoridade simples, que pega aos ouvidos e que faz a música ser pop, né? Então, ser mais fácil, assim. E aí nasceu assim Matinta, e é uma música de apresentação. Matinta é o nome de um personagem lendário da Amazônia, que é um pássaro, uma mulher velha, que se torna um pássaro à noite, um pássaro negro, e que dizem que quando ele pousa na casa de alguma pessoa e grita, ele está anunciando a morte de alguém. E para que essa mulher não pouse na sua casa e faça um prenúncio de morte, você tem que dar a ela tabaco e café. E no decorrer da música, eu coloquei o nome Matinta para mostrar essa potencialidade da mulher amazônica, que tem essa questão mística, essa questão toda bem roteirizada no imaginário brasileiro, né, do que é a mulher amazônica, essa mulher sedutora, essa mulher que tem conexão com querência também, eu vou já chegar lá. Mas eu coloco lá outros personagens de outras lendas e outros contextos populares da nossa história amazônica, que no meio da música tem uma parte falada, onde eu falo Matinta, psica da velha Chica, é um termo que a gente usa para jogar azar para a pessoa. Se a gente está jogando um carteado de baralho, e é a sua vez de jogar, eu estou aqui falando psica da velha Chica, para você não acertar. Entendeu? Então, é mais um ideário, uma parte do nosso ideário amazônico, entendeu? E aí vem a Shirley, que já é algo moderno, que foi a Gabi Amarantos que criou, que é a Shirley Sharp, que é um personagem de uma música icônica dela, uma das músicas mais famosas dela, e eu trouxe para homenageá-la também, e a Bota, que é a mulher, a companheira do boto, que é aquele peixe, né, que a gente vê na região amazônica, que é o nosso golfinho, digamos assim, que se tem na nossa composição histórica de que o órgão sexual desse animal do sexo feminino, a bota, ela traz a pessoa amada, ela atrai os homens, ela faz com que os homens se apaixonem, entendeu? Homens e mulheres, claro. Quem usar o perfume do sexo da bota consegue atrair a pessoa amada. Então, tem toda essa questão mística. Então, eu quis mostrar que tudo isso está presente dentro da minha essência, né? Que eu honro, que eu acredito tudo isso. Então, a música começa dizendo, oi, deixa eu me apresentar, né? E eu vou contando o que é essa região e quem eu sou dentro dela. Essa é Matinta. Para chegar em Querência, a gente vai para essa parte, que é a parte sensual da coisa da mulher amazônica. Com Querência, eu quis falar justamente sobre essa questão da sexualidade, que para nós, mulheres, ainda em 2021 é um tabu, né? Então, a forma como a gente se expressa, a forma como a gente se veste, isso, infelizmente, continua sendo um convite para que as pessoas cheguem aos nossos corpos e consigam nos agredir, enfim, agir com tamanha irracionalidade em relação aos nossos corpos, como se eles fossem públicos, como se a gente não tivesse liberdade de se expressar. Então, o ser masculino, ele pode usar a roupa que ele quiser, ele pode andar sem camisa, ele pode livremente expor a palavra, expor o seu corpo, expor seus pensamentos e suas atitudes, que ele não jamais é questionado a respeito, mas nós, mulheres, não. Então, quando eu pensei em mostrar esse lado sensual, que é muito atribuído também a esse ideário do que é a mulher amazônica, dessa mulher mística, essa mulher atraente, essa mulher sensual, caliente, etc., eu quis também conversar, tanto que toda a parte de desenvolvimento, de divulgação dessa música foi permeada com a questão da sexualidade, da nossa manifestação sexual, da nossa liberdade sexual, da gente poder se vestir e se manifestar com como a gente quiser, se relacionar com quem a gente quiser, da forma que a gente quiser. Então, Querência fala sobre liberdade e sexualidade juntas, caminhando juntos. E aí a gente fez o clipe, que foi mais um desafio, porque esse clipe foi feito à distância em 2 cidades brasileiras, São Paulo e Salvador. E ele foi dirigido à distância, o figurino foi feito à distância, a coreografia foi feita à distância,
Só tinham 3 pessoas na equipe, na gravação, no dia. Fui eu, a diretora, o diretor de arte, teve a produtora, mas só ficaram lá 3 pessoas. E em Salvador, só 2 pessoas. E a gente tinha que cronometrar e sincronizar os cenários, porque a ideia era que eu sumisse e aparecesse em Salvador na pessoa da Bia, que era a bailarina, que fez a coreografia, e que ficasse no imaginário das pessoas que assistissem, se a gente era namorada, se nós éramos amigas, se nós éramos 2 pessoas com histórias independentes, se a gente estava apenas se amando, se achando bonita naquele cenário, e dançando e etc., para justamente representar o quê? A liberdade da gente ser o que a gente é, sexualmente, fisicamente, de se mostrar. Então, tinha todo esse conceito por trás, né? Não era pura e simplesmente um clipe de beleza e etc. A gente queria que fosse esse clipe de beleza, mas a gente queria que as pessoas ficassem instigadas para saber o que, justamente com essa correlação com a letra da música, que fala só uma noite tudo bem, tu me queres, eu te quero, então deixa de besteira e vem, né? Dessa possibilidade que a gente tem de ser livre na nossa manifestação sexual, como pessoa e como mulher também. Muito bem explicado. Então vamos ver uma tinta, vamos ouvir também, e também na sequência, Querência. Roda! Deixa eu me apresentar, eu sou desse tipo único exemplar. Bebida que desce queimando, deixa teu corpo tremendo. Da extremidade mais alta do mapa, rompendo fronteiras, eu vim pra quebrar todas as regras e métricas, toda barreira histórica. Fogo que se alastra sem final. Vai te balançar, fogo pra te acender, rio pra te afogar, o corpo treme e você não vai querer parar. Matilda, Chile, a bota, tu te garante. Fogo que se alastra sem final. Calor no meio do temporal. Fogo pra te aquecer, rio pra te afogar, sou vento que você não vê, sente o meu canto, vai te balançar. Fogo pra te acender, rio pra te afogar, o corpo treme e você não vai querer parar. Fogo pra te aquecer, rio pra te afogar, sou vento que você não vê, sente o meu canto, vai te balançar. Fogo pra te acender, rio pra te afogar, o corpo treme e você não vai querer parar. Só uma noite, tudo bem. Só uma noite, tudo bem. Quando te vi, logo vi, era cilada, eu me perdi bem ali. Já era tarde, meu coração fazia alarde. Eu bem vi que tu também sentiu. Eu bem vi
devagar, até chegar no ponto, fico lá, até a água jorrar e pronto. Tu me queres, eu te quero, deixa de besteira e bem, deixa de besteira. Tu me queres, eu te quero, deixa de besteira e bem, deixa de besteira. Só uma noite tudo bem, só uma noite tudo bem, só uma noite tudo bem. Parece filme, sessão da tarde, agora é realidade. Eu e você tem que acontecer. Se joga, vem cá, me beija, sem pausa, deseja que o final seja nós dois. Sem compromisso te vejo depois. Desce devagar, até chegar no ponto, fica lá, até a água jorrar e pronto. Vem, vem, eu desço devagar, até chegar no ponto, fico lá, até a água jorrar e pronto. Tu me queres, eu te quero, deixa de besteira e vem, deixa de besteira. Tu me queres, eu te quero, deixa de besteira e vem, deixa de besteira. Tu me queres, eu te quero, deixa de besteira e vem, deixa de besteira. Tu me queres, eu te quero, deixa de besteira e vem, deixa de besteira. Só uma noite tudo bem, só uma noite tudo bem, só uma noite tudo bem. Estamos de volta aqui com a querida Liege, diretamente aqui de São Paulo. Ela é de Belém do Pará e lá da região de Mosqueiro, onde tudo começou com os avós, com a Rádio Cipó, a avó, o avô, o som, a mãe, todo mundo da família musical. E claro que a Liege ia trabalhar nessa área. Só demorou um pouquinho porque as coisas da vida vão levando a gente para o outro lado, a gente vai para demora um pouco, né? Nem sempre assim é de imediato, né? Mas você também é formada como advogada, além de cantora, compositora e atriz, advogada, e lançando agora o Equidize. Para quem não sabe, a gente vai repetir, que é um termo científico sobre a troca de pele de alguns animais, e ela sente aqui a troca de pele, a evolução, a mudança, né? Quer dizer mudança, né? A mudança nas coisas, na vida, no pensar também. O que a gente está acontecendo com a gente agora, isso, né? Essa mudança, porque a gente não vai ficar o mesmo depois de tudo isso aqui, não podemos ficar, nós vamos nos transformar, né? Com tudo isso que está acontecendo. De alguma forma, tem gente que vai continuar mesmo. Que para melhor, né? Tem esse detalhe. Tem gente que vai ficar, porque a gente acha, não, nesse momento aqui as pessoas são mais solidárias e tal. Nem sempre, né? Há controvérsias, porque quem não é solidário não é agora e não vai ser depois, enfim. Mas é assim que não é? Mudanças e todas. Bom, a gente está no finalzinho. Nós estamos no finalzinho, nós vamos ouvir Deixa Ir, que é do Equidize, a última que a gente vai tocar aqui, né? O Deixa Aí que você vai explicar para nós no finalzinho, mas é hora de você falar um pouquinho dos seus projetos. Como você já contou, ainda não está claro se você vai lançar o show, porque você tem que esperar o momento certo, você quer fazer uma coisa completa, como atriz que fazer com um cenário, um roteiro bacana, e lançar na medida certa. Não sabemos se vai ser o ano que vem, estamos torcendo para que seja, né, Liege? Vamos ver. E aí você vê aí quais são os projetos. Experiência, né, ao vivo com todo mundo. Opa, aqui em São Paulo para eu poder ir também, porque eu já vou estar vacinado, vou poder ir no ano que vem. Com certeza. Né? E aí você vem no estúdio também, traz a sua filha também, a Liz também para cantar, vamos fazer uma festa aqui no estúdio. Mas eu queria, como é que é o que você está planejando para esse segundo semestre, para o ano que vem?
que você vai lançar mais coisas? Vai trabalhar ainda firme, claro, no Equidize, no álbum? Uhum, Qual é o sim. planejamento? Se é que é possível planejar alguma coisa a partir de agora, não é? Mas enfim, diga lá. Sim. Eu acho que minimamente a gente consegue traçar algumas metas e sempre com aquele pensamento de que qualquer hora a gente vai ter que recalcular tudo e começar de novo, né? Mas é isso. Então, acho que essa é a maior lição de todas, saber que a gente vai fazer traçar pequenos objetivos e saber que a gente precisa estar desprendido para recalcular aí esse roteiro em qualquer momento. Mas agora eu vou trazer essa notícia aqui em primeira mão para ti, porque amei Oba, essa nossa entrevista, desde já te agradeço. que é isso? É muito legal a gente dar entrevistas assim que são tão completas, em que a gente pode realmente se apresentar e conversar numa boa, abrir novas perspectivas para as pessoas. Isso me deixa muito feliz, muito honrada. Muito obrigada. E eu vou trazer para ti em primeira mão que esse trabalho, como a gente recalculou essa rota, dentre as coisas negativas que isso tem muitas coisas positivas também. E a maior delas é que, ao invés dos shows que nós iríamos fazer dentro da turnê, esses shows espero que aconteçam, como a gente já desejou aqui, continua desejando, Uhum. em 2022, mas dentro do projeto da Natura, eles se transformaram. Eles se transformaram em um vinil. Oba, que legal. Então, eu vou realizar o sonho de ter esse trabalho em vinil, num bolachão maravilhoso, lindo, e que eu espero que esteja nos lares de vocês, aí nas vitrolas de vocês, para vocês ouvirem bastante, porque está um trabalho visual muito bonito, então é uma capa muito bonita, né, de se ter em casa, e as músicas estão aí para acolher as pessoas e para levar essa mensagem. Um dos motivos, acho não, com certeza, de ter lançado esse disco é com o objetivo de contribuir positivamente para esse momento que a gente está vivendo. Uhum. Beleza. Então, para além de você conseguir ouvir digitalmente em todas as plataformas de streaming, nos seus celulares e computadores, etc., vocês podem ouvir também nas vitrolas de vocês, a moda antiga, com aquele sonzinho gostoso de quem curte vinil, né? Então, sempre foi um As sonho para vitrolas mim. é Isso me lembra disco, muito ó, meu avô, porque a rádio, exatamente, tem coisa mais bonita que isso, rapaz, vinil, tem não. beleza. Então vamos E resgatar me a lembra Rádio muito Ciclo. meu avô. Acho que se meu avô fosse vivo, né, ele estaria tocando esse vinil na rádio dele, com certeza absoluta. E a gente ia fazer uma conexão com a voz de Mosqueiro diretamente, sem dúvida. Ia ser muito legal. Né? Bom, a gente vai ouvir Muito, agora o muito. Deixa Ir. Você quer falar um pouquinho antes da gente deixar ir, deixar você ir? Fale um pouquinho da música. Então, Deixa Aí, ela é gravada também em Mosqueiro. Percebes que todos os meus lançamentos, em algum ponto, ele volta para a minha origem, né? Claro. E que diz e fala disso, fala de ancestralidade, fala de crescimento, mas fala, sobretudo, de saber de onde vem para saber para onde vai. É uma das frases que abrem o clipe de Deixa Ir e que fecha o disco com a música Legado, que vocês podem ouvir depois também aí nas casas de vocês. Mas Deixa Ir foi gravado na Ilha do Mosqueiro, com a minha avó, minha mãe e a minha filha, agora com 11 anos. Foi gravada durante a pandemia, quando já havia saído o protocolo do audiovisual, com todos os parâmetros de cuidados e seguranças, a gente conseguiu fazer na Ilha de Mosqueiro, com a equipe reduzida, e foi um momento de extrema redenção para mim, de plenitude, porque eu pude registrar a minha avó viva, fazendo os rituais de cura que ela fez em mim, na minha mãe. Minha avó é de origem indígena, então eu sempre fui curada com ervas, eu sempre recebi bênçãos da minha bisavó, mãe da minha avó, que era benzedeira no interior do Pará. Então, foi um momento de muita plenitude, poder registrar a minha mãe preparando os banhos, a minha avó fazendo a bênção em mim, na minha filha, dentro da floresta, que foi o lugar onde a gente cresceu, onde a gente nasceu, da onde a gente veio. Então, é uma ode a essa história toda e apresenta esse disco, eu acho que com maestria, assim, diz exatamente o que eu quero dizer com esse disco, que é importantíssimo saber de onde vem para saber para onde vai. Eu sei de onde eu vim, eu amo esse lugar e eu espero que vocês amem também assistindo esse clipe e ouvindo essa música.
Legal, então, Liege. Um abração para você, saúde para você, para a Liz, para o teu marido, para todo mundo da sua família, para a turma de Mosqueiro também, muita saúde, que é preciso nesse momento. E a gente aguarda, quando for possível, a sua presença aqui no estúdio para a gente bater um papo maior, ouvir o seu som ao vivo, você fazer um som no violão aqui, ó, tem violão aqui, tudo à sua disposição. Com certeza. Tá bom? E a gente se encontra. Saúde para você e até a próxima e parabéns pelo Equidiz, esse trabalho maravilhoso. Vai ser um prazer. Tudo de bom para você. Muito obrigada, viu? Valeu. Tchau. Deus te abençoe, te proteja e te guie por todo sempre. Santo anjo da guarda dos meus filhos, protegei-os. Vai e volte para a grande mãe que representa todas as mulheres que habitam o Senhor é meu pastor. As minhas saber de onde vem para saber para onde vai. E da onde eu vim, o saber é ancestral, matriarcal, originário. Nas mãos de mães, filhas, netas, as ervas limpam, curam, benzem, numa conexão perfeita com a natureza. Esse é o legado que eu recebo e reverencio. Jandira, Olgarina, Selma, minha bisavó, avó, mãe, todas as que vieram antes e todas as que virão depois. Nesse ritual sagrado entre sabedoria e fé, físico e espiritual, a natureza e o feminino, é preciso deixar ir. E deixar ir é se deixar curar. Curando as feridas, lavando a vida, limpando o lar. Ouvindo o canto do povo que vem de lá. Dizendo fia, acolha a partida, na vida só fica quem tem que ficar. Dizendo fia, acolha a partida, na vida só fica o que tem que ficar. Deixa ir, deixa levar, só queira quem quiser ficar. Deixa ir, deixa levar, o que for bom que fique, o que não for que vá. Ouvindo o canto do povo que vem de lá, dizendo fia, acolha a partida, na vida só fica quem tem que ficar. Dizendo fia, acolha a partida, na vida só fica o que tem que ficar. Tem quem virá dará o ouro bom e partirá. Tem quem virá e além do ouro morada fará. Tem quem virá dará o ouro bom e partirá. Tem quem virá e além do ouro morada fará. Deixa ir, deixa levar, só queira quem quiser ficar. Deixa ir, deixa levar, o que for bom que fique, o que não for que vá. O que for bom que fique, o que não for que vá. O que for bom que fique, o que não for que vá. Segura teu banco, fé no teu canto que o bem vai vingar. Segura teu banco, fé no teu canto que o bem vai vingar. Segura teu banco, fé no teu canto que o bem vai vingar. Segura teu banco, fé no teu canto que o bem vai vingar. Liege, Deus que lhe proteja, e onde quer que eu esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer.